Bem-vindos ao curso de programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo. Vamos começar o curso. A primeiro tópico do curso, a gente vai aprender estruturas, variáveis e parâmetros. Nessa primeira aula, vamos ver estruturas básicas e conceitos. Tá? É uma forma geral de quase todos os programas usam esse tipo de estrutura. Tá? Na aula 1, então, estrutura básica e conceitos, vamos começar iniciando um projeto. A gente tem aqui o programinha dev++, tá com dev-cpp. Depois de você ter instalado no seu computador, dê um clique. Vai demorar um pouquinho para entrar. O tutorial para instalar o dev++ você encontra no próprio site, tá? Vai ter um link lá dizendo como fazer. Então vamos aqui em cima em arquivo, vamos iniciar um novo projeto. A gente vem aqui em projeto. A gente escolhe aqui console application, que a gente vai usar no primeiro momento programas em DOS, tá? Na telinha de DOS, aquela tela preta e só os caracteres. Escrevemos o nome do projeto que pode ser aula 1, aula 01. E aqui a gente marca projeto em C. Só isso. Aí aqui a gente pode colocar em algum lugar que a gente vai salvar a nossa aula. Então vou clicar aqui na área de trabalho, criar uma nova pasta, colocar aqui aula 1. Tá. Entro, já tá. O nome do arquivo vai ser executável, vai ser aula 1 também. Tá. Aí aqui o programa ele já vem pré-determinado a colocar algumas variáveis aqui, tá? Mas a gente vai apagar algumas. Principalmente isso que está aqui dentro do parênteses. Vamos colocar aqui void. Tá? Eu já vou explicar o que é cada um desses comandos. Ok? Então tá. Voltando aqui ao nosso tópico da aula. Iniciando o projeto a gente acabou de fazer. Então já terminamos essa parte. Agora vamos aqui, arquivos de inclusão ou de cabeçalho. Então, esses dois aqui, que estão em cima, e em verde, são conhecidos como arquivos de cabeçalho. Tá? Eles têm alguns comandos dentro, eles são uma biblioteca de comandos. Tá? Ele vai puxar essa informação do seu computador. Aí existem, essas duas são as principais, a gente vai usar no curso inteiro essas duas aqui. Tá? Essa std.io, o IO significa entrada e saída, então os periféricos que a gente usa, como monitor, teclado, o mouse, ele busca as funções desse arquivo de inclusão aqui. Tá? O lib ele vai estudar alguns comandos, tá? Os comandos básicos, a gente tem if, for, as funções, então vem desse arquivo aqui. Tá? Isso aqui, existem outros como o time.h, tem o string.h, então vários outros que a gente vai ver em decorrer do curso. Tá? Então lembre-se, sempre a gente vai colocar esses dois aqui. Tá? Aí aqui a primeira função, o nosso programa sempre vai estar dentro de uma função. Tá? O programa pode ter várias funções ou pode ter só uma, tá? Mas essa aqui ele sempre vai ter, que é a função principal. O main aqui significa principal, tá bom? Aqui é uma linha de comando, ele quer o quê? Ele vai querer que você retorne um resultado inteiro nessa função principal, tá? E aqui a gente vai usar várias variáveis desconhecidas, o void significa desconhecido. A gente pode colocar qualquer tipo de variável. Pode ser int, real, boolean. Então, esse assim vai ser o nosso padrão. A gente vai usar esse. Tá? O system pause, quando a gente der um comando de imprimir alguma coisa na tela para aparecer,
para o usuário, ele vai congelar a tela para a gente ver a informação. Tá? O return 0 ele está ligado a o int aqui da função principal. Tá? Geralmente a gente vai colocar esse return 0 aqui, mas não é necessário colocar em todos os programas. Tá? Como ele quer que retorne algum valor inteiro, então vai ser retornado esse valor 0 aqui para a função. Então as funções sempre são assim, eles têm o tipo de dado que você vai querer como retorno. Aqui o nome da função, essa aqui como é a principal, tem a função main. E aqui os tipos das variáveis que a gente vai ter em decorrer do programa. Tá? Como a gente não sabe qual variável vai usar, ou às vezes a gente vai usar todas, praticamente todas, então a gente usa o void aqui dentro. Ou às vezes não utiliza nada aqui dentro, pode ser apagar e deixar assim, mas vamos deixar void. Okay. Então a função ela começa com uma chave e termina com outra chave. Tá? Nunca esqueça disso. Então a função é isso aqui. Tá? Ela começa aqui o nome dela e tudo que está dentro das chaves são os comandos que vão determinar essa parte do programa aqui. Ok? Como eu já disse aqui, esse é um comando para a gente ver a imagem. Tá? E quando a gente sempre dá um comando, aqui, como esse é um comando de pausar, a gente sempre vai usar o ponto e vírgula no final de cada comando. Aqui também, ele deu um comando de retornar a 0 o valor do int lá em cima. Então sempre com ponto e vírgula. Ok? Tá. Voltamos aqui à estrutura da aula. A função principal a gente já fez. A sintaxe do ponto e vírgula, né, e do entre chaves da função principal. E agora vamos dar um comandinho aqui para vocês criarem o primeiro programa de vocês. Ok? Vou minimizar aqui. Então aqui em cima, na primeira linha, ó, essas é só uma coisa aqui. O system pause return 0 vão sempre ficar em último lugar. Você pode dar vários espaços aqui e tal, para escrever aqui o programa nesse espaço. Tá? Então vamos deixar mais compacto aqui. Então nessa primeira linha aqui vamos colocar um comandinho chamado printf. Tá? A gente dá o nome do programa, abre o parênteses e fecha e dá o ponto e vírgula. Okay? Dentro do parênteses a gente vai colocar duas aspas. E o que a gente escrever aqui vai aparecer para o usuário, vai aparecer um resultado na tela. Então, vamos escrever assim. Essa é uma frase que todo mundo usa no começo quando está aprendendo a programar. Significa olá mundo, em inglês eles usam hello world. Tá? Então você já tem a estrutura do teu primeiro programinha aqui. Claro que não é um programa complexo, né? É só para imprimir uma frase na tela. Então muito bem, agora a gente vai executar, fazer a tradução lá dos códigos para a máquina entender. Tá? Então a gente vai clicar F9, ok? Então, vou dar um F9 aqui. Aí vai aparecer qual é o nome do arquivo que eu quero salvar, né? Pode ser com o mesmo já que é aula 1, vamos colocar aula 1 mesmo. Aqui é a fonte dos arquivos, vai ser nesse arquivo aqui. Isso mais pra frente, aí às vezes a gente coloca vários arquivos num programa só, mas como esse é mais simples, a gente vai usar só esse. Então a gente salva, aí ele vai vai compilar o programa. Então apareceu aqui, ó, olá mundo, e aquele comando de system pause que a gente fez para observar o programa. Então se a gente pressionar alguma tecla, ele fecha a janelinha. Tá? Mas ficou muito feio, né? Ficou tudo grudado ali, vamos dar uma ajeitada aqui.
existe um comando chamado /n. Tá? O que esse comando faz? Ele pode estar colado assim junto dessa frase, ou pode dar um espaço aqui que não tem problema nenhum. Tá? Esse /n vai pular uma linha, como se fosse, você está numa linha e quer pular para outra. Tá? Então, quantas linhas você quiser, se você quiser colocar que ele pule 3 linhas para deixar um espaço maior, você vai colocando vários /n ao lado. Então vamos ver como é que fica com só um. Opa. Coloquei a barra invertida aqui. Agora tá certo. Olha lá. Ele pulou uma linha e agora pressione uma tecla com continuar. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Se quer pular mais uma linha, então vamos colocar mais um /n. Tá? Esse erro que eu fiz aqui foi de propósito, tá? Que muitas vezes você não está olhando, está muito esperto, concentrado no programa e você acaba fazendo um erro comum assim. Então vamos lá. Deu um F9. Olha lá, ele já pulou mais uma linha. Tá? Por aí, velho. Então essa foi a primeira aula. A gente aprendeu a iniciar um projeto, selecionar como é que faz um projeto em C para aparecer aquela janela e o nosso programa, o arquivo de inclusão de cabeçalho, que são aquelas, que são os includes, né? Aqui são as duas bibliotecas que a gente vai usar durante o curso, uma que liga os periféricos de entrada e saída e outras que é as funções mais comuns que a gente vai ter nos programas, os comandos, quer dizer. Aí a gente teve aqui a função principal, vou colocar aqui que é o int main, o void, abre e fecha chaves, nossa sintaxe que a gente viu aqui. Então todos os comandos sempre vão terminar com ponto e vírgula, lembre-se disso, hein? Não vamos esquecer disso, tá? E geralmente os comandos a gente vai colocar em os comandos mais comuns assim, a gente vai colocar em letra minúscula, tá? Aqui, esses que estão em preto aqui são os comandos, tá? Existem comandos com letra maiúscula que são comandos fixos lá, mas isso aí fica mais pra frente pra gente aprender. Então a gente viu o primeiro comandinho aqui, que é o printf, que a função dele é imprimir algum dado na tela, e a gente criou o primeiro programa. Então agora, se você quiser mostrar para tua família aí, você já pode dizer que é um programador. Já fez um programa. Então, eu te espero na próxima aula. Vamos continuar o assunto. Obrigado.